Existe aqui uma atmosfera de gratidão muito grande nesse lugar, porque nós entendemos que tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, nós somos, veio dele. E a gente faz o que? A gente devolve para ele. A glória pertence a ele. Não é porque nós fomos mais inteligentes, mais sagazes, não foi por nada disso. Foi porque a graça, o amor de Jesus nos alcançou. E isso nos faz acordar e saber que ele já preparou um dia de vitórias. E Deus trouxe você essa noite para te lembrar que ele ainda está no projeto. Ele trouxe você essa noite porque às vezes na correria do dia a dia nós podemos esquecer, nós podemos nos abalar. Eu entendo. Quantas pessoas falam assim que passaram um dia e esqueceram de comer, de tão correria que foi. Outras pensam até assim, eu até esqueci de ir no banheiro, estava com vontade e até passou, devido à correria. Então às vezes também nós esquecemos. Só que o título dessa palavra é para hoje, ela é específica. É específica para você que veio aqui. É: a sua hora chegou. A sua hora chegou. E por mais que pareça um título sensacionalista, um título de coach, né? Parece, né? A sua hora chegou. É porque eu creio que nós já passamos por tantas lutas e a sua hora chegou. Chegou do quê? Chegou da restauração do seu casamento, é hoje. Aquela cura que você tanto tem procurado, é hoje. A libertação do seu filho das drogas, os vícios que a gente às vezes não consegue sair, não consegue largar eles, é hoje. Uma libertação financeira, a sua hora chegou. Deus deixou muito claro nessa palavra que eu iria trazer essa noite, de que é uma noite de liberação de milagres. Não sou eu quem vai fazer, não é que algum pastor específico que vai fazer, mas é o Espírito Santo, é sua fé em Jesus. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esther, capítulo 1. O livro de Esther é um livro pequeno, talvez é um pouco difícil de achar. Então, para ficar fácil, você pega a sua Bíblia, abre ela bem no meio. Se você abrir a sua Bíblia no meio, vai dar em Salmos. Aí você volta a um livro que é Jó, o próximo já é Esther. Então do meio, de trás para frente fica mais fácil, porque é um livro pequenininho, é difícil de achar. Nós vamos ler bastante aqui, para que faça sentido essa palavra, amém? Então o livro de Esther nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Diz assim: foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no 3º ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligado por painéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, medrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Raboná, Bigatá, Abtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muitos amigos do rei: Cársena, Setar, Adamatá, Tarsis, Meres, Mersena e Memucã.
Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. Vira a página agora, vamos ler um pouquinho do 2. Vamos ler do 1 ao 7. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselheiro agradou o rei e ele o pôs em execução. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. 5. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu peço, meu Pai, que tudo aquilo que o Senhor já revelou para mim, Senhor Deus, no secreto, no oculto, eu venha conseguir passar, Senhor Deus, Pai, para os teus filhos, Pai. Que cada um, Pai, que saiu da sua casa, cada um que deixou, Pai, o conforto do seu lar, o conforto ali, meu Pai, de um momento de lazer, mas veio aqui, Pai, buscar um direcionamento do Senhor, que eu possa ser usado nesse momento, Pai, e que cada coração esteja aberto para receber com bom grado, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para essa noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Amém. O que nós entendemos aqui com tudo isso que aconteceu é que tinha um rei aqui que era um bom rei. Ele era um homem generoso. Você entende o que ele fez aqui? Ele, por 180 dias, ele começou a mostrar tudo que ele tinha, as belezas do palácio, e depois por 7 dias ele dá a ordem aos seus mordomos para servir o tanto que os convidados quisessem. A Bíblia especifica muito claramente que o que eles podiam comer e beber o quanto que eles quisessem. E durante essa festa, o rei, você imagina ali ele bebendo por 7 dias, a Bíblia fala que ele chegou num nível aqui de alegria imensa por estar vendo tudo que estava acontecendo, com o poder, com a glória. Ele reinava sobre mais de 120 províncias, e era um homem justo, um homem bom. Ele então tem a ideia aqui de trazer a sua esposa, pedir que a sua esposa viesse, para que ele pudesse não esnobar ela, não humilhar ela, não fazer ali um ato de machismo, mas para que ele pudesse mostrar o quão linda ela era, a beleza da mulher, rainha Vasti. Só que era uma mulher que não era submissa, e ela faz aqui o rei passar uma grande vergonha. Quando nós lemos a Bíblia não é simplesmente um livro histórico. Alguns livros nós entendemos que são históricos, tem outros livros de poesia, tem livros proféticos. Mas quando nós lemos a Bíblia, para que ela possa fazer sentido na minha vida, eu tenho que enxergar quem que eu sou nessa história. Porque se eu simplesmente ler uma história avulsa do que é a minha vida, não faz sentido espiritual. É simplesmente como se eu lesse um livro de história, que hoje eu leio e daqui a pouco eu esqueço. Mas cada personagem que nós lemos aqui tem uma representação na nossa vida. Esse rei Xerxes, ele era um rei poderoso e bom. E aqui ele representa Deus. Não estou falando que ele era Deus ou é Deus, mas aqui ele representa
a figura de Deus. E tem aqui uma rainha já constituída, que é Vaste, que é uma rainha que tinha o direito de ser rainha, mas que abre mão desse direito. Ela não quer mais estar na presença do rei. E o que ela perde aqui, ela não perdeu aqui os direitos dela como rainha. Ela continuou aqui tendo as melhores vestes, morando no palácio, a melhor comida, o título ali de rainha. Ela continuou tendo tudo que ela já tinha antes, mas ela perdeu a coisa mais importante: o direito de estar novamente na presença do rei. Essa daqui eu vou considerar como se fosse o povo judeu, ou todos aqueles que rejeitaram Jesus. E tem aqui agora um outro personagem, que aqui fala Hadassah, mas também pode ser chamado de Esther, que depois vinha a ser a rainha Esther. A rainha Esther aqui nessa história sou eu e é você. É aquela pessoa que ela é improvável. A Bíblia quando a Bíblia descreve aqui sobre Esther, até a Bíblia falar aqui que ela era uma mulher bonita e atraente, se você perceber, tinha tudo para dar errado na vida dessa mulher. O que ela tinha para poder para oferecer? O que ela tinha, a não ser sua beleza? A Bíblia fala do seguinte dela. Primeira coisa que fala dela é que ela vinha de uma cidadela. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui viemos de uma cidadela. Talvez você veio de uma capital, talvez você veio de uma família rica, mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui viemos de uma cidadela. Viemos de um lugar pequeno. A Bíblia também fala o seguinte, que ela era órfã. Ela não tinha pai nem mãe. Quando nós estudamos um pouco hoje sobre saúde emocional, né? Muito tem se falado sobre isso, sobre os gatilhos da emoção. Nós sabemos, nós conseguimos enxergar o estrago que faz um filho nascer sem o pai. Principalmente se é uma menina crescer sem o pai. Nós sabemos o estrago que faz ao longo da vida daquela mulher, daquela menina, daquela mulher um dia. Porque ela não sabe o que é ser amada. O homem, o pai, ele é o primeiro amor de uma menina. E quando cresce sem aquela referência, nós sabemos que leva gatilhos emocionais. A mesma coisa na vida de um homem, quando ele cresce sem uma mãe. A mãe é o primeiro amor da vida de um menino. E nós sabemos o estrago que aquilo faz também. Ele não sabe como é tratar uma mulher. E às vezes não leva para o casamento, se isso não é tratado. Só que aqui Esther, ela não tinha nenhum nem outro. Fala que eles morreram. A Bíblia não fala como que ela morreu, mas fala que eles morreram. Ela tinha tudo para ser uma mulher rancinza, amarga. E aqui nós entendemos aqui que esse dia tão esperado, que é o título da pregação, que a sua hora chegou, ela chega quando o meu coração está alinhado com a vontade de Deus. É tão mais simples de nós alcançarmos aquilo que nós queremos, quando nós entendemos que é sobre o nosso coração e não sobre as nossas mãos. Nunca foi sobre o tanto que eu posso trabalhar ou fazer. Nunca foi. Sempre foi sobre o meu coração, o quanto de Deus tem nele e o quanto de mim tem nele. Sempre foi sobre isso. E o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é o seguinte: Deus está mudando a sua história enquanto ninguém enxerga. A Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram a sua sorte mudada enquanto ninguém estava vendo. Porque em Deus nós estamos escondidos, não esquecidos. Sabe aquele negócio que nós, no mundo empresarial, nós falamos assim, de que quem não é visto não é lembrado? No reino de Deus isso é balela. No reino de Deus ninguém tem que te ver, é só Ele que tem que te ver. É só isso que importa no reino de Deus. No reino de Deus você não tem que fazer networking. No reino de Deus você não tem que puxar saco de ninguém. No reino de Deus você só tem que estar com o coração alinhado. Porque essa mulher, ela tinha tudo para ter saído da casa do seu tio. Ela tinha apenas uma qualidade física, ela era bonita. Ela não tinha mais nada para oferecer. Quem garante que ela ia casar? Ela não tinha pai para poder trocar dotes. Quem garante que futuro que essa mulher ia ter? Mas uma coisa ela estava: ela permaneceu na casa do seu tio.
Ela permaneceu lá até que viesse algo para acontecer. Porque Deus, Ele traz honra para nos colocar em lugares específicos para abençoar outros. Então, eu não tenho que ir atrás de buscar, eu tenho que simplesmente ser. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você é a obra-prima de Deus para essa terra. Nós somos os melhores. Deus não joga com reserva, Deus sempre coloca os titulares. Nós somos os melhores para essa geração. Tem uma história que eu ouvi essa semana, que era de um soldado, que ele queria fazer algumas petições para o presidente dos Estados Unidos. E aquele soldado, ele chega ali na porta da Casa Branca. Na verdade não era na Casa Branca, não me esqueci o nome, como é que chamava na época, mas é como se fosse a Casa Branca. Isso faz muitos anos atrás. E ele não consegue ter acesso ali. São muitos soldados, é muita gente. Por mais que ele fosse um veterano, ele não consegue entrar. Você sabe que é assim que funciona. Se você já foi em algum órgão do governo, você não pode nem dar uma risada, que logo aparece alguém e manda você ficar quieto, porque ali é um pedaço. Qualquer órgão do governo que vocês forem um dia, mesmo que não for na Casa Branca, é como se fosse um pedaço, uma extensão da Casa Branca. E aquele soldado chega diante desse lugar, da casa presidencial dos Estados Unidos, e ele não consegue entrar, não consegue expressar o que os amigos estão passando na guerra. Mas ele vê uma criança brincando ali no jardim, e aquela criança chega para ele e fala assim: o que é que você quer, moço? Ele fala assim: eu quero conversar com o presidente. Aí o menino pega, com toda a humildade que uma criança tem, pega as mãos daquele soldado e coloca ele para dentro do portão, e ninguém para aquele homem, não para a criança. Ele vai andando pelos soldados e ninguém impede. Aí ele passa ali do lobby, da entrada, e ele continua andando e ninguém mais mexe com ele. E ele começa a perceber que ele está entrando, e de repente ele vê ali a sala oval, é a sala presidencial. E quando ele entra dentro daquela sala, está ali o presidente, que também não fala nada. Aí aquele homem, o presidente, ele olha para ele assim e fala assim: filho, o que está acontecendo? Ele fala assim: pai, vim trazer um amigo para conversar com você. Era o presidente Lincoln. Então, quem nós seríamos nessa história? Nós seríamos aquele, muitas vezes, que chega e temos as portas fechadas para a gente. Só que o nosso dia chega quando Deus nos coloca para dentro, do lado de dentro. E quando eu coloco dentro dessa história, do lado de dentro, eu não sou o maior, eu sou o menor. Porque quanto mais Deus nos dá, mais eu tenho que servir. O mundo sobrenatural é totalmente o contrário. Materialmente, quanto mais dinheiro e poder nós temos, mais pessoas eu tenho para mandar. No mundo espiritual não. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu entendo que é Deus quem deu e Deus quem dá, mais eu tenho que servir. E se bola aqui um plano diabólico. Se bola aqui um plano diabólico. Vamos entender primeiramente de que tudo que eu tenho de problema hoje, tudo que eu tenho que tem que ser consertado, vai servir de testemunho. Tudo. Sabe isso que você está passando? Isso não veio para te matar. O nosso Deus não vai deixar você morrer agora. Ele trouxe você até aqui. Essa semana nós fomos muito impactados com o testemunho de uma irmã aqui. Ela vai dar o testemunho aqui. Uma pessoa, os filhos são muito próximos nós. E a mulher, ela recebeu um decreto de que ela ia morrer. Talvez algum de vocês sabem. Ela sabe o que eu estou falando aqui. Ela falou para mim falar o nome dela, mas eu não vou falar não. Ela vai falar aqui um dia. Ela recebeu um decreto de morte. Quantas vezes nos dão decretos? Quantas vezes falaram para você decretos? De que você nunca vai acontecer, de que você nunca vai conseguir. Só que nós tivemos aqui no nosso meio, foi fazer uma cirurgia, um câncer no estômago, 1 ano de vida. A igreja aqui orando, a família toda orando.
Eu não consigo imaginar como seria a reação de Deus, mas eu imagino que Deus, assim, talvez ele fica só parado falando assim: já deu tudo certo, meus filhos. E aquela mulher vai para aquela cirurgia. E se você não está sabendo, vai ficar sabendo agora. Na hora que abriu, oi? No cérebro. Sim, no cérebro, perdão. E na hora que abre, cadê? Não tem mais câncer. É esse mesmo Deus que está tomando conta da nossa vida. A palavra do Senhor fala que aos seus amados dá enquanto dormem. Então eu tenho que descansar no Senhor. Uma mãe que foi tirada da sua família, agora ela é entregue de volta, só que agora mais forte. Só que agora mais forte, porque agora ela tem um testemunho. Agora ela pode falar: eu tenho um testemunho, eu posso falar com propriedade do tamanho do meu Deus. Esther podia ficar com coitadismo. Ninguém gosta de mim, teoria da conspiração que todo mundo está contra. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu sou pobre, eu moro numa cidadezinha que a Bíblia chama de cidadela, nem cidade chama. Mas não, muito pelo contrário, ela se mantém fiel até que o dia dela venha chegar. As dificuldades de hoje serão testemunho de amanhã. No versículo 17 do capítulo 1 fala assim, do capítulo 2, fala da seguinte forma: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E aqui vem uma palavra maravilhosa, que eu creio que está sendo derramada sobre a sua vida essa noite. Fala assim: ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação. O que nós precisamos no dia de hoje é favorecimento divino. Nós precisamos do favor de Deus, porque com o favor de Deus ao nosso favor, ao nosso lado, não existe porta fechada, não existe problema grande demais. Tudo pode parecer maior do que é, mas se nós temos o favor de Deus com a gente, fica fácil. Fica fácil porque nós não precisamos comer o pão de dor. O que é o pão de dor? Se eu não me engano, até foi pregado esses dias aqui, talvez o pastor Marcelo Franco. O que é o pão de dor? O pão de dor é aquilo que quando nós viemos aqui para os Estados Unidos, nós aprendemos que você tem que trabalhar de manhã, tarde e à noite. Isso é o pão de dor. Se você acompanha os noticiários de sites brasileiros, de Instagram, de Facebook, você tem visto, nunca se morreu tanta gente brasileiro, vamos falar de brasileiro, nunca morreu tanto brasileiro novo aqui nos Estados Unidos. Sim ou não? É muita gente morrendo. É muita gente morrendo. E é muita gente morrendo que tinha mulher que não dava atenção, tinha um esposo que não dava atenção, tinha filhos que não dava atenção, tinha uma casa, uma igreja que não dava atenção. O pão de dor é isso: é trabalhar e nunca ser suficiente, é trabalhar, é cansar e chegar em casa morto e sair morto no outro dia, e ter uma vida amarga. Isso é o pão de dor. Mas quando nós comemos do pão da vida, quando nós comemos de Jesus, do pão que dá saúde para a gente trabalhar no outro dia, nós entendemos que eu não preciso trabalhar 24 horas, porque o meu Deus está trabalhando por mim. Ainda mais nós que somos homens, nós assumimos que nós somos mole, né? Não precisa de muito para deixar a gente de cama. Gente, não precisa uma perna quebrada, não precisa de nada disso não. Basta uma gripe bem dada, é 2, 3 dias de cama, chorando, dando calafrio, dando arrepio. Você sabe que é assim. Sabe por que nós não temos gripado? Porque Deus tem guardado. Sabe por que nós temos assim andado da maneira que nós queremos, para cima e para baixo aqui nesse Cape, andando felizes? Porque Deus tem nos sustentado. É disso que eu preciso. Nós não precisamos de dinheiro. O dinheiro, a palavra de Deus fala que as bênçãos nos alcançam. Então se eu correr rápido demais, a bênção demora para me alcançar. Então eu vou no tempo de Deus, que o tempo de Deus, ele não acrescenta dor, ele não acrescenta cansaço. Não pode ser quase já acabando não, meu Deus. 3. Use armas espirituais
para abrir portas. Até o versículo 17 que nós lemos aqui, que o rei gostou mais de Esther, e eu estou encurtando muito a história aqui, que é uma história muito longa. Até o versículo 17, Esther não era ninguém. Presta atenção, gente, está acabando. Até o versículo 17, Esther não era ninguém. Enquanto você não é ninguém, ninguém está aí para você. Ninguém vai chutar você, meu amigo. Fica tranquilo. E até o dia que você não é um ninguém, ninguém está preocupado em fazer nada para você. Mas a partir do momento que Esther, agora, ela é levantada, ela é escolhida pelo rei como a próxima rainha, agora começa a levantar aqui os inimigos. Se você está nessa fase, só tenha certeza de uma coisa, você só precisa ter uma certeza, de que Deus está com você. É a única certeza, é o que te garante. Porque os inimigos podem levantar, eles podem fazer o que eles quiserem, porque aquilo que eles preparam contra você é para eles. E é o que aconteceu. Levanta-se um homem ruim, chamado Amã, que tem aqui um plano fantástico de eliminar os judeus. Eu quero falar para você uma coisa. Amã, ele queria uma coisa que os judeus não podiam dar: adoração. Amã, ele queria, quando ele passasse, ele queria que os judeus o adorassem. Pelo posicionamento do tio de Esther, ele não quis só matar, e prestem bem atenção, ele não quis só matar Mardoqueu, o tio dela. Se ele não se curva diante de mim, eu vou matar ele. Mas não, na cabeça dele, o plano dele era de exterminar todos os judeus. Por quê? Espiritualmente, nós entendemos, para que não nascesse Jesus. O diabo não quer matar eu e você. Ele quer acabar com os planos de Deus generacionais que nós temos. Porque tem planos de Deus que não vão acontecer através da minha e da sua vida. Vai ser através dos nossos filhos. Vai ser através da nossa geração. Vai ser através do que está por vir ainda. Então, quando acontece esse levante do inimigo, a rainha Esther, ela tem um posicionamento. Eu quero que você abra, por favor, no capítulo 4, ainda em Esther. Vamos ler o 16 e o 17. Esther se coloca aqui numa situação onde ela está entre o povo de Israel, que ela também era, e está entre o rei. Então ela está, gente, olha aqui, presta atenção, ela está naquele posicionamento igual o do menino, filho do presidente. Ela é aquela pessoa que tem o acesso. Só que quando ela está nesse lugar de acesso, agora ela tem muito a perder. Agora, se ela for fazer alguma coisa, ela pode perder de repente ali o acesso ao rei. E o tio dela chega para ela e fala assim: Esther, e a gente aprende muito com isso, tá? Esther, vai conversar com o rei e fala qual que é o plano, fala o que estão querendo fazer, que eles querem matar toda uma raça por causa de um homem ruim. E ela fala assim: meu tio, você sabe que se eu for sem permissão, eu vou ser morta. Qualquer um que se chegasse diante do rei e ele não levantasse o cetro em direção da pessoa, como ato de favor, aquela pessoa morreria. Só que daí o tio fala assim: mas você acha que um dia também a espada não vai chegar para você? Um dia você não vai morrer? E aqui eu aprendo uma grande lição. Aquela mulher era a rainha, abaixo do rei era ela. Ela está ouvindo de um tio que estava prestes a ser morto. Só que ela não era grande demais para escutar um conselho. O mal desse século emocional chama-se orgulho. Ninguém é grande demais para não escutar um conselho de alguém. E aqui agora eu quero dar um conselho para você, como pastor, um dos pastores da igreja. Por favor, procurem os pastores da igreja para pedir conselho. Nós preferimos você perguntando para a gente por conselhos e direcionamentos toda semana, do que você vir uma vez por ano e contar que tudo deu errado, está cansado e quer desistir. Ninguém é grande demais, por mais anos de igreja que você tenha, por maior empresário que você possa ser. Peça por direcionamentos espirituais. E Esther aqui, mesmo estando numa altura, num posicionamento de não escutar mais ninguém, só o rei, e de poder mandar,
Não, ela escuta o que um velho fala. E ela fala assim, e aqui é um dos versículos que nós vamos ler aqui, mais conhecidos da Bíblia. Vamos lá, é no 16 e 17, fala assim. E aqui, olha o direcionamento de Esther. Olha o que ela faz antes de ela dar um passo. Olha as armas que ela usa para ir para uma luta. Fala assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Em outras versões fala: se eu perecer, pereci. Só que ela foi na certeza de uma arma espiritual. Eu vou, mas eu vou jejuar antes. Eu vou, mas eu vou fazer 3 dias de jejum, de oração. Aí eu vou para a batalha. Não é baseado no conhecimento, não é baseado no poder financeiro, não é baseado no poder físico, mas eu vou no poder da consagração. Você está passando uma dificuldade? Eu falo para você, essa porta que tem que ser aberta, vai ser aberta, mas seja aberta com armas espirituais. Quero convidar o ministério de louvor. E para concluir, ainda Esther, no capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel, selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Nesse momento, quando ela chega diante do rei, se o rei falasse para ela sair da frente dele, se o rei não respondesse o que ela falasse, os guardas a levariam dali e a matariam. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós chegamos assim na presença de Deus, esquecendo que o melhor lugar para estar é na presença do rei. A gente chega diante da presença do rei, achando que ele vai brigar com a gente, porque nós não lemos a Bíblia do jeito que deveríamos ler, não oramos da maneira que deveríamos orar, não jejuamos da maneira que deveríamos jejuar, orar, ler a palavra, não buscamos a Deus no secreto da maneira que deveríamos buscar. Só que nós não podemos esquecer que se a Bíblia trata aqui de um homem como um homem bom, imagina o nosso Deus. O que preciso fazer? Chegar com ousadia diante do rei, acreditando que o nosso rei, que é o nosso Pai Celestial, ele não tem uma espada na mão dele virada para nós. Ele tem um cetro de favor. Ele tem um cetro de favor para mudar a minha e a sua história. Porque nós não plantamos tanto para colher o que nós temos. Tanta bondade do Senhor. E eu queria que agora que nós estivéssemos orando. Só que hoje você vai vir aqui para frente diferente. Vão ser os mesmos pastores orando, porque não são os pastores que fazem o milagre. Mas eu queria que você viesse com a mesma ousadia de Esther, uma das mulheres mais notáveis da história da humanidade. Eu queria que você viesse aqui na frente, quando os pastores forem orar, da seguinte forma como ela foi: se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu vou tentar com o rei primeiro. Se tiver que dar tudo errado aí, que dê, mas eu vou tentar primeiro do jeito certo. E o jeito certo é pedir ao rei. Curva a sua cabeça. E eu quero que agora você permita que o Espírito Santo comece a ministrar no seu coração. O que é que ainda está travado na sua vida? Porque se o desânimo já começou a bater em você, porque já estamos praticamente em julho,
e a sua vida está igual ou pior da maneira que começou o ano, Deus te lembra essa noite que Deus não precisa de tempo para realizar na sua vida o que Ele quer realizar. O nosso Deus é temporal, Ele não precisa de tempo, Ele não precisa de condição, Ele não precisa de presidente assinando nada, Ele não precisa de um médico entendendo a vontade dEle. Ele só precisa dizer: eu quero. E Deus trouxe você essa noite para falar que Ele tem planos de paz, planos de alegria, planos de felicidade para a sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente, mas antes de vir, continua pedindo para Deus: Deus, o que falta na minha vida? O que eu preciso ser e ter? Essa ousadia dessa mulher, que foi por tudo ou nada da vida dela, mas ela entendeu que a coisa maior que Vaste, a primeira rainha, tinha perdido, não eram os bens, mas era a presença do rei. E essa presença hoje, nós temos ela no nosso meio. Queria convidar os pastores, por favor, para estarem aqui à frente. A todos os intercessores que ministram na casa, por favor, venham à frente. Essa noite será liberado cura. Você que está com enfermidade, seja específico no seu pedir. Peça por uma bênção, por um toque de cura na sua vida. Você que precisa de um desbloqueio financeiro, mas venha como Esther foi diante do rei: estou indo para tudo ou tudo. Se eu morrer, morri, mas eu vou conversar com o rei. Fique de pé, vem aqui para frente, por favor.